Olá minha gente, graças a paz, eu sou Tairone Rodrigues e eu estou aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos para publicação no meu canal e pequenos pedaços aqui no Instagram. Então hoje o tema vai ser bem chatinho. O cristão não pode defender armamento social. Isso é contra a Bíblia e é contra os ensinamentos de Jesus. Será mesmo? Eu lhe convido hoje a um estudo rápido, simples, prático e objetivo sobre o que de fato a Bíblia fala sobre armamento social. Essa discussão é realmente uma discussão bíblica? É uma discussão válida no mundo cristão? Ou é apenas uma desculpa utilizada por pessoas que querem falar sobre aquilo que elas querem falar, precisando apenas de um respaldo bíblico para isso? Bom, eu espero que vocês entendam que eu não estou aqui para agradar a ninguém. Mas vamos entender o que de fato a Bíblia fala sobre a possibilidade do uso de uma arma por um cristão. Sejam muito bem-vindos, eu sou Tairone Rodrigues e para começar esse vídeo eu preciso que vocês entendam que existem duas versões sobre estes posicionamentos. A primeira, daqueles que defendem o armamento social. A segunda, daqueles que são contra o armamento social. Os defensores do armamento social, assim tanto quanto os que são contra esse armamento social, e são cristãos tanto quanto eu, procurarão dentro da Bíblia Sagrada argumentos para fundamentar aquilo que eles vão chamar de teoria, por assim dizer, ok? Então veja, ambas as narrativas baseiam-se na Bíblia Sagrada. Evidentemente vai se surgir aqui alguns argumentos sobre por que isso seria permitido, por que isso não seria permitido, qual é o conceito. É preciso que a gente entenda primeiro que falar sobre armamento social não é um debate bíblico, é um debate social. Então não adianta, vão existir, biblicamente falando, argumentos tanto para um lado quanto para o outro. Para o lado dos que são contra o armamento social, a primeira coisa que utilizam é: Deus deixou claro nos 10 mandamentos, não matarás. O problema desse argumento é que acabam desconsiderando todos os outros mandamentos, porque esse é o que vale agora para a questão. Uma outra coisa que não leva em consideração é o contexto do mandamento não matarás. O não matarás não é no sentido de você não pode se defender, você não pode tirar a vida da outra pessoa. O não matarás está incluso dentro de um conceito social de não matar deliberadamente, sem motivo, sem propósito, sem uma justificativa. Até porque, tecnicamente, você não pode impedir uma pessoa de matar ou não. Seria um tanto ilógico isso. Muitas pessoas dizem que Jesus veio para trazer a paz ao mundo, mas isso não é bem verdade. A verdade é que Jesus disse que veio para trazer guerra e dissensão, ou guerra e fogo à terra. Algumas pessoas ainda ousam dizer que a Bíblia é um livro apenas baseado em uma religião de tranquilidade, de entrega da sua própria vida. De fato, tenho que concordar que no sentido de entrega de própria vida está correto, mas não é de passividade. Vejamos, eu vou utilizar aqui alguns textos do Antigo Testamento primeiro, para basear aquilo que eu vou falar. Depois vou utilizar textos do Novo Testamento para concordar com o que eu estou falando. E então nós vamos chegar a alguma conclusão a partir de dados sociais, ok? O primeiro texto do Antigo Testamento que eu quero utilizar com vocês está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19. E depois você pode olhar o capítulo de número 15, versículo de número 33. Eu vou primeiro para o capítulo 13, versículo 19. O que vai estar escrito e dizendo? Leia comigo, por favor. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas e nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar as relhas do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 do ciclo para amolar machados e aguilhadas. O que o texto está dizendo agora, de base? Que os filisteus, dominantes sobre Israel, proibiram que em Israel existisse a profissão de ferreiro. Por quê? Porque havendo a profissão de ferreiro, Israel poderia se armar. Israel se armando, sairia do domínio dos filisteus. Será que essa informação que nós recebemos agora desse texto não condiz com a narrativa daqueles que são defensores do armamento social? De que se um povo estiver bem armado, o Estado não pode ser dominante sobre ele? É de se pensar sobre isso. Um outro texto que pode ser utilizado dessa defesa de um armamento social, também no Antigo Testamento, está escrito no livro de Neemias, capítulo 4, versículos de número 13 e 14, e depois o versículo de número 17 e 18. Vamos ver o que está escrito. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 17. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta, estava junto de mim. Mas realmente, sobre o que esse texto está falando?
Israel estava sendo reedificada, as muralhas de Jerusalém estavam sendo reedificadas após haverem sido destruídas. Só que haviam inimigos que estavam a todo custo tentando impedir que essa reconstrução acontecesse, impedir que Jerusalém fosse reconstruída e que o povo voltasse para lá. Ora, a única forma de agora esse povo ter uma grande defesa seria estando armada. Pense nisso. Um outro texto que vale a pena a gente pensar nele está escrito no livro de Esther, no capítulo de número 8. Capítulo 8 e 9, para ser mais exato. Nós vamos encontrar um decreto do rei Assuero em favor, agora, do povo judeu, que havia sido anteriormente decretado a sua extinção, e agora ele decreta que haja uma possibilidade de defesa, dizendo que, se os judeus matarem para defender a sua propriedade, para defender os seus bens, ou se houver um saque no meio do povo e eles precisarem se vingar, a morte dessas pessoas que forem vingadas não vai recair sobre os judeus, porque eles estavam jurados de morte. É assim que funciona em praticamente toda a Bíblia. Um outro texto que eu acabei esquecendo de citar junto com Samuel, posso citar ele agora, é de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 33, que vai dizer que Samuel, o profeta, o homem de Deus, o cara que estava ali para ungir os reis, os sacerdotes, que ouvia a voz de Deus, Deus havia falado por ele para Saul matar todos os filisteus, não deixar ninguém vivo, não deixar restar nada e destruir tudo. Saul desobedeceu e deixou vivo o rei Agag, alguns cabritos, algumas ovelhas, algumas coisas. O que Samuel faz? Pega uma espada e despedaça. Essa é a palavra que está lá no versículo 33 do capítulo 15 de 1 Samuel. Ele despedaça o rei Agag na frente de todos que ali estão e perante o Senhor. Aí eu veria algumas pessoas do nosso tempo dizendo o seguinte: mas ele não era o homem de Deus? Ele não era o que ouvia a voz de Deus, que estava ali? Como é então que ele matou o cara? Ele não podia ter matado. Só que Deus dá oportunidades às pessoas, e quando essas pessoas não aceitam essas oportunidades, na maioria das vezes, elas sofrem consequências muito duras. Eu sei que esse é o momento em que algumas pessoas vão dizer assim: Terani, mas isso foi no Antigo Testamento, isso não acontece mais, no Novo Testamento, isso não vai acontecer. Será realmente que não? Então vamos ver algumas coisas que acontecem no Novo Testamento para sabermos se de fato pode ou não pode andar armado. O evangelho escrito por João, já de cara, nos vai mostrar algo que para mim é maravilhoso. João, no capítulo 2, versículo 15, se não me falha a memória, vai mostrar que Jesus faz ali, na hora, dentro do templo, um azorrague. Jesus faz um azorrague. E o que é isso? Um chicote. Mas não é qualquer tipo de chicote. Quando se tratou de defender a propriedade do pai dele, porque Jesus é o Filho de Deus, quando se trata de defender a propriedade do pai dele, ele usa, se for necessário, até mesmo uma arma. Minha gente, se fosse só Jesus enquanto um mestre normal, pacífico, ninguém ia dar ouvidos a ele. Mas ele bota todo mundo para correr. Por quê? Porque ele está com uma arma. E ninguém vai chegar perto dele ele estando armado. Um segundo fator. Alguns dos defensores do desarmamento social vão dizer o seguinte: Jesus disse, olha, que não leve espada, não leve cajado, não leve alforje. Quando vocês forem entrar numa cidade, vocês não precisam levar nada. É verdade. Mas também está escrito, Lucas capítulo 22, versículo de número 35 ao 38, que Jesus chegou no momento que ele disse o seguinte: olha, quando eu mandei vocês para as cidades sem precisar levar absolutamente nada, faltou alguma coisa para vocês? Os discípulos disseram: não faltou não. Jesus disse: muito bem, então vocês vão fazer o quê? Agora, quem tiver bois, capas, alforjes, venda tudo isso e compre uma espada. Mas por que Jesus iria fazer isso? Qual é o contexto dessa situação? Por que os discípulos naquele momento iriam precisar de espadas, mas antes não? Por um simples fator. Até aquele momento Jesus estava com os discípulos. Até aquele momento Jesus podia garantir que nada iria acontecer com os discípulos. Diretamente falando. Só que agora Jesus vai ser preso. Ele está prestes a ser preso. Ele está no Getsemane, está dando instruções a esses discípulos e dizendo: olha, mais ou menos o seguinte, olha, enquanto eu estive aqui, vocês podiam ir nas cidades sem nada, sem absolutamente nada, e vocês iriam ser supridos de todo tipo de coisa, de veste, de alimento, de tudo que vocês necessitassem. Só que agora Jesus vai ser morto. Ou melhor, Jesus vai entregar a sua vida por amor da humanidade. E como ele vai entregar a sua vida por amor da humanidade, a tensão vai se abater sobre os discípulos, tanto por parte dos judeus, como por parte dos romanos. Os romanos por acreditarem que Jesus era apenas um baderneiro que merecia ser punido. Os judeus por acreditarem que Jesus era um falso profeta ou um anti-messias que estava ali apenas para confundir a fé das pessoas. E os seus seguidores, evidentemente, sofreriam com isso. O que Jesus está dizendo é: agora que eu estou partindo, vocês precisam se defender, se for necessário. Se é necessário, defendam-se. É assim que vocês vão conseguir levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares e de todas as formas. É claro que algumas pessoas vão olhar e vão dizer o seguinte: Tarani, mas Jesus repreendeu Pedro por ter cortado a orelha de Malco e disse o seguinte: se com ferro tu feres, com ferro tu serás ferido. É verdade. Jesus repreendeu a atitude de Pedro, não o fator de Pedro estar com espada. Será que Jesus não sabia que Pedro estava com espada antes dele puxar a espada?
Por que será que Pedro cortou a orelha de Malco? Porque ele tinha uma... Ora. Chegamos a uma conclusão interessante. Jesus repreendeu Pedro porque ele cortou a orelha de Malco precipitadamente. Jesus repreendeu Pedro porque Pedro corta a orelha de Malco numa tentativa de impedir que a palavra de Deus se cumpra sobre Jesus. Qual era a palavra? Que ele precisava morrer. Pedro está tentando defender Jesus, mas não entendeu que é necessário que ele, de fato, venha sofrer morte e morte de cruz. Então, por isso, Jesus repreende Pedro com uma atitude precipitada, mas não repreende que Pedro utilize a sua espada ou que tenha a sua espada para uma defesa pessoal dos seus bens ou da sua família. Até porque a responsabilidade, seja do homem ou da mulher, é defender a sua casa, os seus bens e a sua prole. Se isso não é possível, então ele não precisa ter nada disso. Um outro argumento utilizado também por aqueles que são contra o armamento social é dizendo que quando Jesus disse essa frase, que com o ferro tu feres, com o ferro tu serás ferido, repreendendo tecnicamente Pedro por ter ali uma espada, que alguns dizem o seguinte, para os romanos, os judeus que portavam armas eram rebeldes. Isso não é bem verdade não, tá? Não é bem verdade não. Tanto que existiam judeus que andavam armados, com as suas espadas. O versículo bíblico utilizado para justificar esse posicionamento é o versículo 37 do capítulo 22 de Lucas, que diz que com os malfeitores ele foi contado. Mas ele não foi contado com os malfeitores fazendo referência aos discípulos. Ele é contado com os malfeitores fazendo referência aos ladrões da cruz. Então, tá complicado para algumas pessoas defenderem essa falta de posicionamento sobre armamento social. Uma outra coisa que sempre dizem, e sempre me disseram isso, é como pode você, sendo um cristão, defender um armamento social? Ora, todas as vezes que eu vejo Deus dando a ordem para o povo de Israel se defender, é contra uma tentativa de um domínio social por parte de uma outra nação. É sempre assim. Ou quando Israel estava prestes a dominar uma outra nação. Deus sempre dá ordem para destruição, para matar, para acabar com tudo. Ou para se defender. Deus não é injusto. E não iria de forma nenhuma tolher o direito que nós temos de defender a nossa própria vida. E os nossos próprios bens. Peroni, mas se começar a liberar as armas, se começar a liberar as armas, vai ser uma mortandade absurda no Brasil. Que as coisas tendem a piorar, disso eu não tenho dúvida, porque a Bíblia já diz isso. Certo? Mas isso não quer dizer que seja através de uma possibilidade maior de acesso a armas. Mas será que cristãos têm motivos para dizer assim, eu quero um armamento social, a sociedade precisa estar armada? Eles têm motivos para isso? Tem. Qual é o motivo? Observem as últimas guerras e as ditaduras que foram implantadas durante os últimos séculos. E vocês vão perceberem que cristãos, judeus, eles passaram a um período de escuridão histórica absurdo. Aí hoje alguém pode usar o seguinte argumento, mas você está no Brasil. No Brasil, a maior parte da população é cristã. Eu concordo que a maioria da população é cristã, concordo com isso, não há nenhum problema quanto a isso. Só que há um problema do seguinte, a maioria da população é cristã. Há alguns anos atrás, mais precisamente há 15 anos atrás, houve uma solicitação, uma pergunta à população. Se eles queriam ter o direito de ter a sua arma ou em casa ou não. Mas quando foi feito o referendo em 2005, a população, a maior parte da população votou a favor. Peraí, esses que votaram a favor não eram cristãos? Os crimes vão aumentar? Não. Os crimes não vão aumentar. E nós temos inúmeros motivos para isso. Eu recomendaria aqui para você a leitura do livro Mentiram para mim sobre o Desarmamento, do Benê Barbosa. Ele é especialista nessa área sobre armamento social. E enquanto ele apresenta dados que comprovam que a violência não aumentaria, as pessoas dizem não, vai aumentar. E alguns dos argumentos mas se colocarem as armas nas casas, as pessoas vão se matar. As pessoas já se matam sem armas em casa. Mas se colocar armas em casa, as pessoas vão se suicidar. As pessoas já se suicidam sem armas em casa. Mas vai aumentar o índice de morte no país. Nós já estamos a 60 mil por ano sem armamento. Índice de homicídios no Brasil. Eu sei que os argumentos podem parecer bonitos e dizer assim, as pessoas vão se suicidar, mas elas já se suicidam. Porque quem quer se matar não procura uma forma bonitinha de se matar. Ela vai lá e se mata. Por seus inúmeros problemas, por achar que isso vai resolver. Entende? Não vai ter mais morte por causa disso ou menos morte por causa disso. Eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês a seguinte frase. Uma frase que eu li aqui num artigo na internet. Proibir alguém de se defender e abandoná-lo à mercê de pessoas bem armadas e mal intencionadas não é governar. É oprimir. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, marcar um monte de gente, chamar a galera para assistir esse vídeo, ok?
Tailândia, você não respondeu a questão principal do vídeo, que é se um cristão pode ou não defender o armamento social ou ter uma arma em casa. Pode, pode. Não tem motivos para não poder, mas precisa ser prudente, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.